Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Espero que todos estejam bem, espero que todos tenham feito o vídeo, tenham gostado. Vocês estão arrebentando naqueles vídeos lá, ou melhor, nos PowerPoint, com as vozes bem firmes, seguras, de que estão falando com propriedade sobre conflitos étnicos, conflitos religiosos, por recursos naturais, por recursos energéticos. Isso é geopolítica, isso é atualidade. Nesse capítulo 2 do nosso último livro, no 12º livro, fala sobre a Rússia e os conflitos da Europa, né? Até cheguei a dar dica para o Cadu, cheguei a dar dica para a Carol, que eles poderiam fazer o vídeo dessa maneira, até utilizando o que estaria aqui. A Carol me mandou, né? Estou na casa aqui da minha vizinha, talvez a internet dela consiga passar, e aí a gente consiga todos ouvirem, né? Aí se tornará um seminário, senão não vai ser um seminário. Mas se não conseguirmos, fica para quando a gente voltar. Então, o capítulo 2 nós estamos tratando sobre os conflitos geopolíticos da Rússia na atualidade, a Rússia e o estrangeiro próximo, que é o europeu, né? Rússia bicontinental, conflitos étnicos internos ali, principalmente porque eles englobaram várias nações, várias religiões, várias regiões estratégicas. Quando ele lá em 1917, quando foi implantado o socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, hoje, a Rússia passa por uma transformação muito grande, principalmente conflitos nacionalistas, tá? E os conflitos nacionalistas na Rússia, nós vamos ver que a Rússia é um país muito grande. E esses países que faziam parte da antiga União Soviética, como eu falei, da Lituânia, da Estônia, da Letônia, Belarus, Ucrânia, eles não quiseram fazer parte da SEI. Lembra que eu comentei isso com vocês na semana passada? A Comunidade dos Estados Independentes. Independente por quê? Porque eles não faziam mais parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Então a Rússia e o estrangeiro próximo é o estrangeiro europeu, né? Eu cheguei até a mostrar um mapa para vocês onde fala sobre a OTAN. Eu lembro que a Arrepia até me ajudou nessa parte, falando quem fazia parte da OTAN, quem fazia parte do Pacto de Varsóvia, lembrando que isso seria um conglomerado de exércitos, tá? De militares, posso dizer assim também. É muito importante a gente pensar que esse estrangeiro próximo, a importância das forças armadas, da indústria bélica, dos arsenais militares, né? Principalmente ali na Crimeia, Transnistria, a região da Ossétia do Sul. A Rússia ainda tenta dominar esses territórios, principalmente porque ali passa os gasodutos. Então, você dominando o território, você tem mais facilidade para isso, tá? E aí, vimos que esses gasodutos são bem importantes porque eles são importantes para fornecer energia para a Europa. Por isso a Rússia, ela tem uma estratégia muito grande geopolítica de fornecimento de recursos energéticos para os países europeus, ok? Então, por isso que eles são o estrangeiro mais próximo, porque fornece energia. E sem energia, a indústria, a cidade, o país não se movimenta, não produz. Se não produz, não ganha dinheiro, tá? E aí a Rússia é a grande fornecedora de gás para toda a Europa, tá? E aí é bem importante que, com o fim da Guerra Fria e a assinatura do Tratado de Maastricht lá em 90 para 92, tá? Fim da União Soviética, assinatura do fim da Guerra Fria, fim da União Soviética, assinatura do Tratado de Maastricht em 1992. Então, a Europa, ela se constitui num dos maiores blocos econômicos, porque eles já chegaram a ter 27 países, né? Chegamos a tratar isso no capítulo anterior. Então, a União Europeia, ela ganha uma autonomia política
uma autonomia que estendeu o bloco econômico para as fronteiras com a Rússia agora, não mais União Soviética. Então é importante a gente pensar que esses conflitos nacionalistas, principalmente começa ali com o fim da União Soviética. Então a década de 90, finalzinho do século 20, vai ser marcado por conflitos separatistas, tá? E aí então a gente tem o reino dos sérvios, dos croatas, dos eslovenos, a Letônia, Estônia e Lituânia também não querendo mais fazer parte da Rússia, não querendo fazer parte da ex-União Soviética. A gente tem o conflito ali da Irlanda, República do Eire, com a Irlanda do Norte fazendo parte do Reino Unido, tá bom? Implementação de novos países. Aí a gente tem o conflito em que se tenta manter o seu poder, que aí no caso é o povo basco, ali entre a França e a Espanha, tá? E muito importante a gente pensar que a Iugoslávia, assim como a ex-União Soviética, foi uma colcha de retalhos, vamos dizer assim, vários pedaços compostos de várias etnias. De quem? Bulgária, Macedônia, Kosovo, Montenegro, Bósnia, Herzegovina, Eslovênia, Croácia. E aí eles juntaram, a União Soviética conseguiu juntar tudo em uma Iugoslávia. Com o fim da União Soviética, aí mais à frente um pouquinho, chega o fim a Iugoslávia, todos eles se manteram, tentaram se manter separados. E isso através de conflitos de natureza de etnia, porque vários idiomas, vários tipos religiosos, vários tipos de cultura. Ok, gente? Vamos avançando, aí a gente começa a ver que em 90 a Bósnia se declara independente, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia em 91, eles começam a se separar economicamente. E aí a gente fala também um pouquinho que lá em... Tudo começa com o Reino Unido separando a Irlanda. Existe o país chamado Irlanda, que também é conhecido como República do Eire, cuja capital é Dublin, tá? E existe a Irlanda do Norte, que faz parte da Inglaterra ou Reino Unido. É importante a gente lembrar disso porque isso cai como pegadinha de prova. Irlanda do Norte, Reino Unido. Só Irlanda ou Eire, Reino Independente. Ok? E aí ficou uma manifestação na Irlanda do Norte, principalmente por questões religiosas também, tá ok? Essas questões religiosas, porque a Irlanda do Norte ela é protestante, né? Então os manifestantes, os soldados britânicos invadiram, e aí ficou conhecido como o Domingo Sangrento, que tem até aquela música famosa do U2. Já lá na Catalunha, já lá numa região entre a França e entre a Espanha, né, nós temos um reino que tenta voltar a ter a sua autonomia, que é o povo basco. O povo basco fica ali no extremo norte da França, na fronteira com a Espanha, tá? São províncias industrializadas, são províncias com grandes empresas financeiras, tá? Grandes centros de pesquisas, de tecnologia, tem setores modernos da economia. Olha como isso é importante para a economia, tanto da França quanto da Espanha. Por isso não se deixa eles se emanciparem, tá? Falei um pouquinho também, já em outras ocasiões, a tentativa de conflito nacionalista europeu, porque pega a Turquia, tá? Mas a gente tem os curdos, a Turquia também faz parte da Europa. Olha que engraçado, eu tô falando, foi até bom eu ter lembrado disso, porque o Kurdistão, que é o país que os curdos tentam fazer ou implementar, a população é de mais ou menos 30 milhões de habitantes. O que isso quer dizer pra gente? Eles ficam na Turquia, na Síria, no Irã, no Iraque, na Armênia, no Azerbaijão,
tá? E eles tentam manter a sua autonomia. E essa autonomia quer dizer que eles precisam ser independentes, ter a soberania sobre seu território. Isso são conflitos nacionalistas. Ao mesmo tempo, separatistas, porque eles querem se separar da Síria, querem se separar do Iraque, da Turquia, da Armênia, do Irã. Tá ok, gente? E aí a gente começa a corrigir os exercícios, depois começa a fazer também, eu acho que a gente vai começar a fazer e corrigir, e aí a gente vai tirando dúvida, tá? Mas esse seminário que vocês estão fazendo tem ajudado muito, porque são os assuntos que vocês estão falando lá no PowerPoint de vocês, na gravação de tela. Beleza? Até daqui a pouco.